Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje com a continuação do conteúdo de termoquímica. Vamos lá, Gabriel. Bom dia. Bom dia. Então, para a gente ser bem rápido hoje, vou apresentar logo a tela. Deixa eu minimizar aqui. Ok, então vamos dar continuidade. A gente já viu 2 aulas de termoquímica e essa será a nossa terceira aula. Nesta aula a gente vai ver os fatores que influem nas entalpias da reação. Então a gente já sabe que a entalpia é a energia na forma de calor. As substâncias têm uma certa energia que, quando entram em reação, essa reação pode absorver ou liberar calor. E dependendo dos processos, ele pode ser endotérmico ou exotérmico. Então, quando a gente tem um processo endotérmico, a gente sente uma sensação de resfriamento. E quando temos um processo exotérmico, nós temos uma sensação de aquecimento. Okay? Então, aquela região próxima ao sistema, ela pode ter uma sensação fria quando está absorvendo energia e uma sensação quente quando está liberando energia. Então, a gente vai ver alguns fatores que vão influenciar as reações, né? Essa questão da energia, ou para mais ou para menos. Então, a primeira delas é a quantidade das espécies químicas. E essas substâncias nós chamamos de espécies químicas. Então, se eu tenho uma quantidade de espécie química, eu vou gerar uma certa energia. Se eu tiver mais espécies químicas, eu vou gerar mais energia. Se eu tiver menos espécie química, eu vou gerar menos energia. Certo? Então, a quantidade de substâncias envolvidas na reação vai determinar a quantidade de energia envolvida nesta reação. Então, eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio. Ele produz 1 mol de água líquida. Observe que a água que está sendo produzida nesta reação é a água no estado líquido. E a sua variação de entalpia, o ΔH, é de menos 286 kJ. Tá? Então, essa é a energia liberada quando reage hidrogênio e oxigênio, formando água. Então, se eu tiver reagindo 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, vou produzir 2 mols de água no estado líquido. Então, eu dobrei a equação. Eu tinha 1 mol de hidrogênio, passei a ter 2 mols de hidrogênio. Então, nesse caso, nós fizemos a dobra da equação. Quando eu dobro a equação, eu dobro a energia. Então, se a energia para a formação de 1 mol de água é de menos 286 kJ, na formação de 2 mols de água, eu tenho menos 572 kJ. Tá? Então, quando eu aumento a quantidade de substâncias envolvidas, eu também aumento a energia da reação. Então, o estado físico dos reagentes e dos produtos também vão ser importantes para a determinação da energia. Tá? Então, eu tenho o estado físico sólido, o estado físico líquido e o estado físico gasoso. Cada estado físico desse tem uma energia diferente. Ok? Então, olha, observa aqui. Eu tenho, na produção da água, no estado sólido, H2 mais meio O2 produz H2O.
no estado sólido. Observe que os reagentes estão no estado gasoso, mas o produto está no estado sólido. Então, esta reação, para formar água no estado sólido, ela liberou uma energia de 293, tá? A gente já viu em aula anterior que esse sinal de negativo é somente para dizer que ele está liberando, ok? A energia ela é 293. Como ela está liberando, o sinal é negativo. Se estivesse absorvendo, o sinal seria positivo, seria um sinal de mais. O professor, Pois não. então se está liberando, ela é exotérmica, né? Exatamente. Ok. Ok? Se está absorvendo, ela é endotérmica, tá? Então você tem que ver, pensar direito. Se eu estou liberando, estou botando para fora, então a gente usa o prefixo grego exo. Se eu estou trazendo para dentro do sistema, aí eu estou absorvendo. Então a gente usa o prefixo grego endo, tá? Endotérmico para dentro, exotérmico para fora, ok? Então, na formação de 1 mol de água líquida, a gente tem uma energia de 286 kJ. Como ela está negativa, ela está o quê? Liberando essa energia. Tá? Então, observe que houve uma queda. Se a gente for olhar as energias modularmente, sem sinal, eu tenho 293, que é maior do que 286. Tá bom? E no estado gasoso, e a gente diz que a água no estado gasoso ela é o estado de vapor. Pronto, pode usar esse V como estado de vapor, como pode usar o Gzinho de gasoso. Então, a formação da água no estado de vapor, ela libera uma energia de 243 kJ. Então, ela tem mais energia no estado sólido e aí vai decaindo até chegar ao estado gasoso. Tá? Então, maior energia no estado sólido, menor energia no estado líquido e menor energia ainda no estado gasoso. É por isso que as reações elas acontecem, na sua grande maioria, no estado gasoso, porque ela gasta menos energia para ser produzida. Tá? Então, eles vão procurar gastar o mínimo de energia possível. Então, eles procuram acontecer essa reação no estado gasoso. Então, mostrando isso no gráfico, nós vamos ter uma energia de menos 243 para o estado de vapor, é a menor energia. Depois, do menos 286 no estado líquido. E, por último, a água no estado sólido com a energia de 293 kJ. Então, observe que a menor energia está no estado de vapor, ok? No estado gasoso. Depois aumenta para o estado líquido e aumenta para o estado sólido. Alguma pergunta? Professor, o sinal de subtração é para quê mesmo? É para dizer que está liberando a energia. Tá certo, obrigada. Viu? Quando tiver positivo, se tiver um sinal de mais, ele está absorvendo energia. Tá? Ok, obrigada. Então a reação precisa de energia, ela vai absorver. Então usamos o sinal de mais. Quando ela não precisa de energia, ela tem muita, ela vai liberar. Então usamos o sinal de menos. Ok? Tá certo, obrigada. Nada. Então o estado alotrópico de uma substância. Lá no primeiro ano, quando a gente está estudando a matéria, né? Então tem as propriedades da matéria, e uma dessas propriedades é o estado alotrópico. Então, o que é um estado alotrópico? É quando uma substância simples apresenta mais de uma forma. Vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele é O2, mas também existe o ozônio. O ozônio é
3. Tá? O mesmo elemento forma outra substância simples. Isso dependendo da quantidade de átomos presentes na molécula. O oxigênio tem 2 átomos na molécula e o ozônio tem 3 átomos na molécula. Então, a alotropia ela pode ser pelo número de átomos ou pela sua configuração geométrica. Tá? Quando é pelo número de átomo, esse número vai ser alterado de acordo com a substância. Quando eu tenho uma forma geométrica, ela modifica geometricamente o seu formato. Bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o carbono grafite. O carbono grafite tem uma forma plana, enquanto o carbono diamante ele tem uma forma geométrica. Tá? E aí ele modifica essa energia. Quando a gente estiver estudando o estado padrão das energias, a gente vai ver que o grafite, estando no estado padrão, ele vai ter energia igual a 0. Ok? E o carbono diamante vai ter uma energia diferente de 0. Por quê? Porque o grafite é mais estável. Então, a substância que tiver mais estável, ela tem uma energia no estado padrão. Ela vai ser 0. Isso quando a substância é uma substância simples. Tá? Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. Substância composta é aquela formada por 2 ou mais elementos químicos. Então eu tenho o carbono grafite, está no seu estado mais estável, reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico, tá? O CO2. E a energia desse gás carbônico da reação com o oxigênio e o grafite é de menos 393,1 kJ. Tá? Olha só. Quando eu reajo o oxigênio com o diamante, que está na sua forma alotrópica menos estável, eu vou produzir também o mesmo gás carbônico, só que com uma energia diferente. Nesse caso, a energia vai ser de menos 395 kJ. Ok? Estou mostrando no gráfico. Eu tenho o carbono grafite reagindo com o oxigênio, produzindo energia produzindo gás carbônico e liberando uma energia de menos 393,1 kJ. Já a reação com o diamante, o carbono diamante, eu vou ter uma energia maior, então menos 395 kJ. Por quê? Porque o diamante está no estado alotrópico menos estável, então ele tem uma energia diferente de 0. E o alotrópico na sua fase mais estável, ele está no estado padrão e tem energia igual a 0. Essa energia aqui é a energia de formação do gás carbônico. Não é a energia do grafite nem do oxigênio. Tá? Essa é a variação de energia quando está se produzindo o gás carbônico. Uma pergunta? Então vamos ver agora uma equação termoquímica. Até estudar a termoquímica, a gente escrevia uma equação do jeito que ela acontecia numa reação. Certo? Então, sem informar o estado físico em que se encontra, sem informar o seu estado alotrópico, sem informar a temperatura, sem informar a pressão e sem informar a variação de entalpia, o ΔH. Quando eu quero escrever uma equação termoquímica, eu devo escrever tudo isso para informar, naquele momento, que eu estou escrevendo uma equação termoquímica. Tá bom? Então, olha só. Quando eu escrevo 2H2 e ao lado dele eu escrevo, entre parênteses, esse G, eu estou dizendo que o hidrogênio está no estado gasoso, assim como o oxigênio também está no estado gasoso. E aí produziu 2 mols de água no estado líquido. Qual foi a informação que eu dei aqui nessa reação? Eu dei a informação em que essas substâncias estão
em um certo estado físico da matéria. No caso, os reagentes estão no estado gasoso e o produto está no estado líquido. Além disso, eu informei a variação de entalpia, tá? O ΔH. Então, o ΔH é menos 572 kJ. Até aqui eu informei uma parte da equação termoquímica. Além disso, eu tenho que informar qual é a temperatura que ela se encontra e qual é a pressão atmosférica. Então, nesse caso, a equação termoquímica é feita na temperatura ambiente, tá? Então, ela está nas condições ambiente de temperatura e pressão. Lá no estudo dos gases, a gente estuda as condições normais de temperatura e pressão, que a temperatura está no 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Tá? Aqui eu tenho 25 graus Celsius. Se a gente for passar para Kelvin, fica 298 Kelvin. Tá bom? E 1 atm de pressão atmosférica. Então, eu sou obrigado a escrever tudo isso? Sim, com exceção, às vezes, da pressão e da temperatura. Por quê? Porque se eu não informar isso aqui em uma equação, eu vou dizer que ela está nesta condição. Tá? Quando eu não escrevo a temperatura e a pressão, eu digo que ela está na condição ambiente de temperatura e pressão. Alguma dúvida nisso aí? Não. Bom, então, basicamente o que vai aparecer é o estado físico ou alotrópico, mais a variação de energia. Porque a temperatura e a pressão, se ela não aparecer, isso quer dizer que ela já se encontra nesta condição de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Tá bom? Então, é a equação química que indica a variação de entalpia da reação. Então, nós indicamos ela aqui. A variação química, a variação de entalpia da reação. O estado físico das substâncias. Indicamos aqui que ele está no gasoso e está no líquido. Se ele tiver estado alotrópico diferente, a gente indica o seu estado alotrópico em que se encontra na reação. Pode ser o mais estável ou não, tá? O menos estável, dependendo de quem está reagindo naquele momento. As condições de temperatura e pressão em que a mesma se encontra, está aqui, informada aqui de lado, tá? Então, essa é a única condição que pode ficar oculta, é a informação da temperatura e da pressão, tá? Quando ele não está presente, indica que elas se encontram nesta condição de ambiente de pressão e temperatura. Temos aqui algumas observações. Né? Se a equação termoquímica em um sentido for endotérmico, no sentido contrário ela será exotérmica. Então, o que foi que a gente viu ali? Eu vou escrever aqui em cima. A gente viu isso aqui, ó. H2 gasoso mais meio O2 gasoso produziu o quê? Água no estado líquido, ok? Então, o ΔH disso aqui foi de menos 286 kJ. Ora, neste sentido aqui, ó, que a gente está vendo, síntese da água, ela é exo. Ó? Agora, se eu inverter isso aqui, se em vez da síntese de água fosse a decomposição da água, então eu teria H2O líquido produzindo H2 gasoso mais meio O2 gasoso. Então isso é um inverso, né? Na anterior tem a produção da água, a formação da água.
tá? É uma síntese. Nesta agora eu tenho o quê? Uma decomposição da água. Eu estou quebrando a água em hidrogênio e oxigênio. Qual seria o seu ΔH? O ΔH será mais 286 kJ. Então, no sentido inverso, foi agora esse sentido inverso, ela virou uma equação endotérmica. Tá? Passou a ser endo. Bom? Então, quando eu tenho uma equação no sentido em que ela é exotérmica, no outro sentido ela será endotérmica. E aí vice-versa. Bom? Compreenderam? Então, ficou em cima, mas não tem problema não. Então, quando não citamos, veja o que eu falei antes, não citamos os valores da pressão e da temperatura, é porque corresponde às condições ambientes. Tá? Então, se eu escrever a equação informando o seu estado físico, informando o seu ΔH, e não informar a temperatura e a pressão, é porque ela já se encontra naquela condição. Bom, de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Bom? Então vamos observar esse exercício aqui. Eu preciso de ajuda nesse exercício para ver se ele está corretamente. Essa equação está correta? Ela está escrita corretamente? Ela está informando o estado físico? Ela está informando o ΔH? Ela está dando a temperatura e a pressão? Essa equação, ela está escrita na forma de uma equação termoquímica? Ô, minha gente, bora lá. Silêncio, tá? O que é que está faltando, Gabriel? A pressão e o negócio lá. Negócio lá. Que negócio é esse? Alguém pode dizer que negócio é esse aí? A pressão. Ele deu essa equação termoquímica, tá certo, mas ele não deu nem a temperatura nem a pressão. Aí quando ele não dá, ele está em temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm. Isso mesmo. Então vamos fazer esse exercício vendo essas informações 1, 2 e 3 para a gente considerá-la certa ou errada. Vamos lá. Considere a reação representada pela equação termoquímica. O próprio texto já está dizendo que ela é uma equação termoquímica. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso. Então, nessa equação eu tenho o nitrogênio gasoso reagindo com o hidrogênio gasoso, produzindo amônia gasosa. A variação de entalpia, ΔH, desta reação é igual a menos 22 quilocalorias. Tá? Então são feitas as seguintes afirmações. 1. A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH3 no estado líquido. Será maior ou não? Pamela, responda aí essa afirmação é verdadeira ou falsa. Afirmação 1. Acho que falsa. Danilo, o que é que você acha? Está analisando. Já analisou? Maria Eduarda disse que acha que está correta. Por que, Maria Eduarda? Tereza acha também. Pamela Nunes já voltou atrás. Bom, né? Para pensar um pouquinho, a gente vê que se a energia no estado gasoso ela é menor, à medida que ela muda de estado para o líquido e para o sólido, ela vai aumentar essa energia. Tá? Então a quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for... Olha, eu estou obtendo 2 mols de amônia no estado gasoso. Se eu obter esses mesmos 2 mols no estado líquido, eu teria uma energia maior. Bom? Então, a decomposição de 6,8 gramas de amônia gasosa absorve 4,4 quilocaloria. Essa afirmação está certa ou está errada? Ela é verdadeira ou é falsa?
essa é um pouquinho mais complicada, envolve um cálculozinho, tá? Então, olha só. Eu tenho que observar primeiro qual é a massa molar da amônia. A decomposição de 6,8 gramas de amônia gasosa absorve 4,4 quilocalorias. Aqui eu preciso conhecer qual é a massa molar da amônia, certo? Então, olha, o nitrogênio, ele tem uma massa de 14. E o hidrogênio tem uma massa de 1. Então, se eu juntar 14, mas eu tenho 3 hidrogênios nessa amostra, né, nessa molécula, então eu vou ter que multiplicar 3 por 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Mais 14, 17. Só que eu tenho 2 mol. Ó, 2 mol. Então, 2 vezes 17 vai ser igual a 34. Né? Sim ou não? 34 gramas por mol. Por quê? Porque eu tenho 2 mols de amônia. Bom, então, se eu tenho 34 gramas, ele libera 22 quilocalorias, tá? 6,8 gramas vai liberar o quê? X. Bom, então a gente faz esse cálculozinho e no final, deixa eu fazer aqui com a calculadora, eu tenho 34 x igual a 22 vezes 6,8, 34x igual a 22 vezes 6,8 igual a 149,6. X é igual a 149,6 dividido por 34. X é igual a 4,4 quilocalorias. Então a gente prova, né, que a decomposição de 6,8 gramas de amônia gasosa absorve 4,4 quilocalorias. Aí você vai dizer o seguinte: professor, ele está negativo lá em cima, ele está liberando, então ele é exo. E aqui ele está dizendo que está absorvendo. Essa questão não vai estar errada, não? Essa informação, ela não vai estar errada. Por quê? Porque eu estou dizendo que há uma decomposição, tá? E a decomposição da amônia é o inverso da síntese. Aqui nesta equação, eu tenho a síntese da amônia. Quando eu falo a decomposição, é o inverso. Se neste sentido da síntese da amônia ele é exo, no sentido inverso, ele será endo. Então ele vai absorver. Então essa questão está certa, ela está correta. Aí eu venho para o terceiro item. A entalpia de formação, olha, a de formação é o mesmo que está escrito nessa equação. A entalpia de formação da amônia é de menos 11. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, Tereza? Isso. É verdadeiro. Por que ela é verdadeiro? Menos 11. Porque eu estou formando 2 mol. 2 mols, eu tenho 22 quilocalorias. Na formação de 1 mol de amônia, eu vou ter 11. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma afirmação verdadeira. Então, é verdadeiro o item 1, o item 2 e o item 3. Tá? Vamos conferir. A energia liberada aumenta no sentido gasoso, líquido e sólido. Tá? A afirmação 1 diz que a energia será maior se eu estiver no estado líquido. Bom, ela formou no estado gasoso. Então, se está no estado gasoso e quero ela no estado líquido, vou aumentar essa energia. Tá? A energia aumenta nesse sentido, gasoso, líquido e sólido. E diminui no sentido inverso, sólido, líquido e gasoso. Verdadeiro. 2 vezes 17, que foi o que a gente viu ali em cima, na massa molar
da amônia é 34. Absorve 22 quilocalorias, tá bom? 6,8 gramas absorve X calorias. Então a gente já confirmou que isso está correto. Então, X é igual a 4,4 quilocalorias. Temos uma afirmação verdadeira. A formação de 2 mols libera 22 quilocalorias. A formação de 1 mol libera 11 quilocalorias. Também confirmamos que esta afirmação é verdadeira. Então, todos os itens estão verdadeiros, só nos resta a alternativa 1, 2 e 3 são verdadeiros. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Ó, por hoje é só, pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Foi um prazer ter vocês na aula de hoje. Dando as boas-vindas à primeira aula da aluna Maria Tereza Cachato, né? Espero que ela continue nas próximas sextas. E na próxima aula a gente dá continuidade à termoquímica. Ainda vamos continuar com termoquímica, tá bom? Até sexta, 10 horas da manhã. Bye, bye. Falou, professor. Tchau, tchau.